Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre política monetária. Mais especificamente, aqui a gente está interessado em analisar como está a relação entre o lado monetário e o lado real da economia. E para isso a gente vai fazer o que a gente chama de avaliar a potência da política monetária, certo? Que, em outras palavras, é basicamente você analisar o que mudanças na taxa básica de juros definida aí pelo Banco Central que isso afeta no lado da atividade econômica do país, certo? E aí, para isso, dentro de um framework de modelos macroeconômicos, a gente tem lá a clássica curva IS, que basicamente relaciona essas duas variáveis. Então, na curva IS, mais especificamente, né, a gente tem ali a relação entre o hiato do produto, que é uma medida de ciclo da atividade econômica, certo? Sendo explicado, né, por uma suavização desse ciclo e também outras variáveis, dentre elas a taxa de juros, geralmente a taxa de juros real ex ante da economia, né, e outras variáveis, né, explicativas do hiato, certo? Então a gente vai basicamente nesse exercício, né, estimar uma curva IS para analisar justamente o efeito da taxa de juros real sobre uma medida, né, de hiato do produto, certo? Então, aqui a gente não vai mostrar muito a parte de código, tá? A gente fez aí um exercício utilizando a linguagem de programação R. A gente vai focar mais aqui nos resultados e o código ele vai estar disponibilizado para os membros do Clube AM. É um código relativamente extenso, então teria que passar aqui horas e horas para explicar tudo o que está acontecendo ali, mas está tudo bem detalhadinho ali, com comentários e tudo mais no material aí da plataforma da análise macro, certo? Então aqui na questão dos resultados, né, a gente primeiro que mostra quais são as variáveis utilizadas nessa curva IS que a gente estimou, certo? Então a gente tem ali duas medidas alternativas de ato do produto, uma é calculada através do filtro HP, então a gente primeiro calcula ali o PIB potencial pelo filtro HP e através desse PIB potencial a gente consegue chegar no hiato do produto, certo? E a outra medida alternativa é utilizando o método da função de produção, que aí foi elaborado pelo pessoal da Instituição Fiscal Independente no Senado Federal. A gente utiliza essas duas medidas de hiato do produto, então a gente estima duas curvas IS, certo? E aí esse hiato do produto ele vai ser explicado, né, por uma suavização, ou seja, uma defasagem desse próprio hiato do produto, além de outras variáveis relevantes, né, que a gente tem. Então, a principal que a gente está interessado é a taxa de juros real ex ante, né? A taxa de juros real ex ante, ela geralmente aí vai ser calculada deflacionando um juro de um vértice de um ano pela inflação desse mesmo horizonte, certo? Então, a taxa de juros real são esses dados aqui, e a gente pega esse juro real e transforma de modo a obter o desvio dessa variável em relação ao seu equilíbrio, né? O equilíbrio ele é calculado, no caso aqui desse exercício, com o filtro HP, tendência, né? E também uma outra medida, uma outra variável nessa mesma curva S, a gente vai ter ali um indicador de incerteza da atividade econômica, né? Que correntemente, né, atualmente é utilizado também nos modelos aí do Banco Central do Brasil, certo? Então isso aí a gente pega ali os dados lá da FGV que tem esse índice de incerteza da atividade econômica e também ele calcula o seu desvio em relação ao equilíbrio. Então essas aqui são as variáveis que a gente utiliza no modelo. O modelo especificamente, né, essa equaçãozinha aqui, certo? A gente tem aqui o hiato do produto, explicado por uma suavização do hiato do produto, então uma defasagem. A gente tem a taxa de juros real ex ante, o seu desvio em relação ao equilíbrio, né? Essa aqui é a principal variável de interesse, então esse beta 2 é o que a gente está interessado em calcular. A gente quer saber justamente que mudanças aí na taxa de juros estão afetando, né? Qual que é esse efeito sobre a atividade econômica, sobre o hiato do produto, certo? Então esse aqui é o que a gente está interessado na equação. E por fim aqui a medida, né, do indicador de incerteza e também um choque aleatório de demanda, certo?
Então a gente estimou essa curva S em basicamente dois procedimentos, né? Um procedimento pegando todos esses dados aqui, toda essa amostra completa de dados, e estimando essa equação, certo? Uma amostra completa de dados. E um outro procedimento que é fazer a estimação em janelas móveis para analisar esse beta 2 aqui para diferentes amostras, né? Então a gente teria ali, a gente permitiria, né, que esse valor desse beta 2 estimado, né, varie, né, ao longo do tempo a depender da amostra, certo? Nos dois casos a gente estima aí por GMM, utilizando aí a defasagem das próprias variáveis, né, como instrumentos, tá? A equação ela é bem simples, né, justamente para fazer um exercício aqui o mais simples possível e que ao mesmo tempo, né, possibilite a gente interpretar e responder essa questão aí relacionada à potência da política monetária. Então, no primeiro caso ali de estimação, está aqui o resultado do ajuste do modelo, então ele se ajusta relativamente bem aos dados. A linha vermelha aqui é o hiato do produto, calculado por filtro HP ou pela função de produção, e a linha azul, com o intervalo de confiança de 95%, é o que é a curva S ali, que a gente tem de estimativa de ajuste da curva S, certo? E aqui estão os resultados dessa primeira estimativa. Então, no caso, pela função de produção, a gente tem o valor esperado para a suavização do hiato do produto. Geralmente aí vai dar no intervalo entre 0 e 1, né, mais próximo de 1. No caso da taxa de juros real, a gente tem também o valor esperado, também uma magnitude esperada para o coeficiente aqui da taxa de juros real, a sua primeira defasagem. Então, a gente encontra o que a teoria econômica afirma, né, de relação inversa entre a taxa de juros e a atividade econômica. Então, se o Banco Central ali, sobe a taxa de juros, tende a desaquecer a economia. E essa estimativa aqui, menos 0,29, né, é coerente, aí, aderente ao que outras estimativas aí que a gente vê de outros economistas, certo? E por fim aqui o coeficiente, né, do índice de incerteza é positivo, certo? Já pelo método filtro HP, a gente tem medidas aí relativamente semelhantes, principalmente aqui no caso da taxa de juros real, também encontra relação negativa, só que no caso do índice de incerteza a gente não encontra coeficiente positivo, certo? E agora, fazendo essa estimação em janelas móveis, a gente parte ali de 50 observações iniciais, né, e vai acrescentando uma observação de dados, né, a cada amostra e reestimando, né, essa equação, né, para todas essas amostras aí. E aí no final a gente tem uma lista, né, de todos esses modelos estimados, né, e aí a gente extrai o coeficiente ali, o beta 2, esse beta 2 aqui, né, e como se fosse isso daqui, para cada uma dessas amostras, né, e plotamos aqui esse gráfico, né, desse coeficiente ao longo do tempo. Então aqui no eixo X a gente tem o final de cada uma das amostras, são cerca de mais de 30 amostras, né, modelos estimados, né, e no eixo Y aqui a gente tem o valor estimado. Então aqui o que a gente percebe, né, justamente tentando responder essa pergunta, né, de como que está a potência da política monetária. A gente percebe que esse coeficiente, né, a interpretação dele é de quanto mais negativo for o valor desse coeficiente, né, mais potente está a política monetária. E aí no caso aqui, o que a gente está percebendo, né, principalmente nos períodos aqui mais recentes, né, após aí os estímulos e o choque da pandemia da Covid-19, né, a gente está com esse coeficiente aqui ficando, né, menor, não menor, né, mas mais na direção ali, indo para sentido positivo, né? Então, o que a gente poderia dizer aqui é que a política monetária está perdendo, né, potência nesse período recente, seja por qual for, né, a medida de ato utilizada, né? Seja por filtro HP, seja aí pela função de produção, que são dois métodos aí relativamente bastante
utilizados, né? Então, o coeficiente aqui ele está informando isso para a gente. Aí pode ter várias outras interpretações, né? Pode ter alguma coisa que esse modelo aqui, né, que essa estimativa aqui de curva de Phipps não tá captando, né? Então pode ter alguns problemas, né, ocultos, né, que o modelo não está enxergando. Mas no exercício aqui inicial, né, a gente encontra estimativas aderentes, né, com o que a gente vê aí por outros economistas, né? Então essa interpretação de que a política monetária está perdendo a potência, né, talvez seja razoável, né, pelo exercício aqui exposto, certo? Então esse foi o exercício. Se quem quiser verificar, né, questões adicionais, a gente deixa aí o material, tudo explicado em mais detalhes, e também o código, né, vai estar disponível para membros aí do CUBEM, certo? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.